Olá, amigos e amigas, que todos venham ter um bom dia na paz do nosso Deus, na paz do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, 23 de setembro de 2019. Estamos aqui nessa manhã agradecidos a Deus, e na nossa meditação nesta manhã nós vimos uma história que nos chamou muito a atenção, uma história que dá da gente pensar, uma história que não está na Bíblia Sagrada, mas eu procurei um versículo e vou colocar para que vocês venham meditar igualmente eu. Muitos vão se interrogar, mas fala sobre a fé de cada um. A minha fé é totalmente diferente da sua fé. Cada um tem uma fé diferente. Digamos que a nossa fé é igual às nossas impressões digitais. Cada fé é diferente uma da outra, igual às nossas impressões digitais. Cada um tem a sua impressão digital diferente. Então eu quero que você venha entender e não discutir a fé de cada um. E nessa manhã eu quero falar da responsabilidade de um homem, de um pastor. Muitos não gostam de história de pastor, muitos não gostam, mas a história, a reflexão fala sobre o pastor. Diz que um pastor, ele estava se arrumando para ir para a igreja. Sua esposa estavam se arrumando e um filho dele estava se arrumando também. A sua esposa subiu e foi até o seu filho para ver se ele já estava pronto. Quando a sua esposa chega lá no quarto e vê o seu filho deitado, e ela começa: menino, você ainda não se arrumou, você está deitado. Que ela vai pegar o menino está mole. Ela começa a brincar, pensando que o filho está brincando. De repente ela vê que o filho está desacordado. Ela chacoalha a criança, começa a entrar em desespero, e ela vê que o filho está não somente desmaiado, não está respirando. Pulsação não está tocando o seu coração, e ela começa a entrar em desespero. E o desespero tomou de conta da vida daquela mulher, porque viu que o seu filho estava morto e não estava querendo acreditar. Correu desesperada, chamou o seu esposo e contou para o seu esposo que o seu filho não estava mais entre eles, não estava respirando. O pai da criança olhou, correu e entrou em desespero, entrou em choque. E ficou os dois ali clamando para que Jesus viesse da vida do seu filho, chorando em desespero, e não sabiam o que fazer no momento. E aí ali ele tomou uma decisão naquele mesmo momento, a qual no seu coração, na sua mente, que crente tem um negócio aqui de dizer que Deus falou com ele. Deus fala. Deus realmente fala com aqueles que têm fé e acreditam. E naquele momento aquele homem orando para que Deus viesse dar vida para o seu filho, indagando o porquê, Deus falou no seu coração: vá para a minha casa, vá para a minha igreja. E ele ficou se indagando para a igreja, porque um pastor sabe que no meio de uma igreja existem pessoas de todos os jeitos, porque Deus ele vai voltar e vai tirar a igreja de dentro da igreja. Existem pessoas que estão dentro da igreja que não têm compromisso com Deus, existem pessoas errantes, existem pessoas de todas as formas dentro da igreja. Existe um ditado bem pequeno: quem vê cara não vê coração, quem vê o coração é Deus. E ali aquele pastor começou a indagar, mas ele chamou a sua esposa, chorando em pranto: vamos para a igreja. Deus está dizendo que eu tenho que ir para a igreja. E o nosso filho, você está louco? Nosso filho está morto. E o esposo chorando ali, mas Deus mandou nós ir para a igreja. E eles deixaram realmente. Eu não faria isso, eu tenho certeza. A fé de cada um é diferente, o que eu falei no início. Muitas pessoas, essa história não está na Bíblia, é uma reflexão a qual eu li e me chamou muito, tocou comigo, mexeu comigo, e eu estou compartilhando. Então aquele homem, a sua esposa chorando, mesmo assim a mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia, ela ouviu, porque o cabeça da casa, o esposo chamou: vamos para a igreja, e ela foi, acompanhou, e o seu filho ficou lá. Quando chega na igreja, aquele pastor viu milhares e milhares, a igreja estava cheia, e ele chorando ali,
não demonstrando para o que tinha acontecido, não falou para ninguém, e a sua esposa ali também, e ali só Deus sabia como é que estava o seu coração. E chegou lá, ele começou a pregar. Lá na igreja existia muito tipo de pessoa, como nós sabemos, e estava ali pessoas precisando de ouvir a palavra, pessoas que não davam nenhum causa da palavra, pessoas que estavam ali apenas porque não tem outro lugar, e vice-versa, filhos que estavam ali só porque não tinha outro lugar para agradar os seus pais, para ir para a igreja. Como nós sabemos que dentro da igreja existe todos os tipos de pessoa, mas ali estava o pastor com uma boa palavra, e ele leu lá em Mateus 6 e o versículo 33, que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Somente a parte A ele leu e começou a explicar, e Deus deu um raciocínio muito maravilhoso para ele. Deus deu um raciocínio muito maravilhoso para ele. Deus deu um raciocínio para ele, que ele explicou e pregou a palavra de Deus. E quando ele terminou de pregar, ensinar a igreja, ele falou para aquele povo: eu estou aqui, mas antes de eu vir para cá, eu deixei o meu filho morto lá em casa. E ele contou a história. Muitos não fizeram caso, e muitos começaram a entrar em pranto e ficaram em desespero. A igreja ficou em silêncio. Quando ele terminou o trabalho, ele fechou a Bíblia, fez o que Deus tinha mandado ele fazer, dirigiu o culto e voltou para casa. Quando ele retorna para casa com milhares e milhares de pessoas ao seu derredor para velar o seu filho, quando ele abre a porta de casa, sua esposa abre tudo, está lá o seu filho brincando. Muitos levaram isso como mentira, que o que ele tinha falado, mas muitos acreditaram, e a sua esposa entrou em pranto, mas já foi um pranto totalmente diferente, de alegria, de felicidade e de agradecimento a Deus pelo que Deus tinha feito. A fé daquele homem, se já era grande, pois aumentou mais. Deus, ele nos surpreende, ele manda nós fazer coisas que às vezes nós não fazemos por causa da situação, do momento. E o momento que Deus falou com aquele homem foi um momento, testou a fé dele. Lembra de Abraão, da história de Abraão, que Deus pediu o filho de Abraão? Pois é, meus irmãos, amigos, medite nessa história, porque a fé remove montanhas. A fé, irmãos, é algo muito inexplicável. Então, vamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Vamos buscar em primeiro lugar o reino do céu. Então fica com essa reflexão: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas depois vão ser acrescentadas. Deus abençoe e reflita nessa pequena reflexão. Obrigado, Deus abençoe a todos.